SCP-4666, classe Keter. Os procedimentos para tentar conter essa criatura seria o tráfego da web e os canais de aplicação da lei em todo o mundo, para tentar um monitoramento quando há evidências de atividade do SCP-4666, particularmente para casos de perseguição ou relatos de fenômenos anômalos envolvendo famílias com crianças pequenas. Se houver suspeitas de eventos de noites claras em andamento, a força-tarefa de contenção mais próxima deve ser enviada para tentar conter o SCP-4666. Aplicam-se os protocolos de primeiro contato humanoide. A cobertura da mídia e das mortes de famílias atribuídas ao SCP-4666 deve ser suprida a falsificação para fazer com que as mortes pareçam ser como assassinatos por invasão de casas não anômalas. Acredita-se atualmente que o SCP-4666 seja uma entidade humanoide única, longa, de origem desconhecida. Sobreviventes dos eventos das noites claras descrevem que o SCP-4666 é como um homem idoso muito alto, entre 2 metros a 2,5 metros, de ascendência europeia, com uma aparência extremamente emaciada. A entidade sempre aparece completamente nua, mesmo quando observada ao ar livre em clima congelante. Embora a natureza e a extensão de suas propriedades anômalas permaneçam incertas, o SCP-4666 parece ser capaz de viagens instantâneas ou quase instantâneas para qualquer local da Terra. A atividade do SCP-4666 ocorre exclusivamente dentro de um período de 12 noites consecutivas a cada ano, da noite de 21 de dezembro até a noite do dia 2 de janeiro. Este período é conhecido como fase ativa do SCP-4666. Durante essa fase, no que é determinado o evento das noites claras, o SCP-4666 aparecerá em residências em um ou vários locais. Em todos os eventos das noites claras, essas moradias compartilharam que foram atacadas, relatando as seguintes características: habitavam em localização rural isolada, casa de uma família com pelo menos um filho com idade inferior a 8 anos e situado em uma área com cobertura de neve ou região com climas frios. Os eventos das noites claras consistem na seguinte progressão geral. Nas noites 1 a 7, as crianças relataram ter visto o SCP-4666 nas proximidades da residência de suas famílias. A entidade normalmente será observada olhando a residência à distância, perto de uma floresta. Em alguns casos, as crianças relataram acordar à noite e encontrar o SCP-4666 observando-os, dormindo através de uma janela. Nas noites 8 a 11, os membros das famílias, incluindo os pais, relataram sons de passos vindo do telhado e sótão. Um odor extremamente desagradável será frequentemente percebido dentro da residência. Nenhuma causa para esse fenômeno será encontrada. Como resultado, os pais muitas vezes começaram a suspeitar que as suas famílias estão sendo perseguidas ou mesmo que sua casa pode estar sendo assombrada. Na noite 12, ao longo da noite, um de 2 cenários ocorrerá, sendo o primeiro e o mais comum é que o SCP-4666 matará todos os membros da família, exceto uma criança com menos de 8 anos, e será sequestrada. O SCP-4666 infligirá ferimentos incapacitantes aos membros da família enquanto eles estão dormindo e em seguida os conduzirá a um único cômodo da residência, onde prosseguirá matando-os à vista um do outro. O método de matar varia com o evento e normalmente será procedido por alguma forma de tortura, que parece servir a um propósito ritualístico. No segundo cenário, que ocorrerá em cerca de 15% dos eventos das noites claras conhecidos, o SCP-4666 não prejudicará a família. Os membros da família irão relatar ter ouvido passos dentro de suas casas durante a noite, embora nenhum sinal de entrada forçada seja encontrado. De manhã, as crianças descobrirão os presentes ao pé da cama. Eles consistirão em brinquedos feitos de maneira grosseira e com restos mortais de crianças humanas. As existências e atividades em andamento do SCP-4666 foram detectadas pela primeira vez em 1974 por meio do Programa de Reconhecimento de Assinaturas Anômalas, recentemente implementado da Fundação, quando vários incidentes de invasão de casas atualmente semelhantes, resultando em mortes de famílias, foram encontrados em todo o hemisfério norte durante a noite 1 e 2 de janeiro.
Uma extensa pesquisa em arquivos civis e policiais em todo o mundo acabou descobrindo evidências de prováveis eventos da Noite Clara em quase todos os anos anteriores. Desde o final do século XVIII, numerosos documentos históricos também foram encontrados que parecem descrever a atividade do SCP-4666, ocorrendo antes desse período. Em alguns casos, já no século II d.C., na Europa e na Rússia, e já no século I a.C., na Escandinávia. As impressões digitais pertencentes à mesma entidade humanoide foram descobertas nos locais de todos os eventos da Noites Claras. As impressões digitais pertencentes à mesma entidade humanoide foram descobertas nos locais de todos os eventos das Noites Claras investigados pela Fundação. Essas foram comparadas com a impressão digital parcial encontrada preservada em sangue seco em uma instância recuperada do SCP-4666-A, datada em 1873. As impressões digitais apresentam características desconhecidas de ocorrer em seres humanos. Ele possui cabelos brancos semelhantes aos dos humanos. Também foram recuperados dos locais de vários eventos da Noite Clara, embora nenhum DNA, humano ou não, pudesse ser extraído deles. A análise das fotos recuperadas da polícia mostrou que o tamanho, a forma e a formação dos dentes do SCP-4666 não corresponde aos dos seres humanos ou de qualquer animal conhecido. Também conhecido como ASRP. Esse programa marcou o primeiro uso do algoritmo pela Fundação como meio de detecção de fenômenos anômalos. As gravações dessas entrevistas estão atualmente sendo estudadas pelo Departamento de Linguística, uma vez que o idioma falado pelo sujeito foi posteriormente encontrado para não corresponder a nenhum idioma conhecido, vivo ou morto. As primeiras indicações são de que pode estar relacionado ao pré-proto-germânico. Um conselho, galera, cuidado com a escuridão. Talvez o que está dentro dela esteja de olho em você quando estiver dormindo. Obrigado por assistir. Quero agradecer cada um de vocês que está fazendo parte do canal. Se você ainda não faz, vem fazer parte. Logo abaixo tem um botão de deixar aquele like e de se inscrever, pois toda semana trago novos vídeos e você sempre será notificado. E também comente qual é a história que você gostaria de ver em nosso canal. E te espero no próximo vídeo.